Bom, depois a gente vai retomar a questão dos simulados, tá? GLDB e do ECA, e também da Thelma Wines, para que você possa confirmar ali se deu tudo certo. Hoje nós temos que cumprir mais algumas obras pedagógicas, então nós vamos acelerar um pouquinho, tá? Para que a gente possa dar conta aí de atender a seu edital. Um dos livros da parte pedagógica que estão sendo pedidos, né, na parte lá do edital, é do José Moran, falando a respeito das metodologias ativas para uma educação inovadora. Então, o que acontece? As metodologias ativas colocam o aluno numa outra perspectiva. Ao invés dele ser apenas um paciente desse processo, ele a receber as informações transmitidas pelo professor nesse processo, ele vai ser, na verdade, protagonista. Então, ele também vai gerar conhecimento, ele também vai participar dentro dessa prática pedagógica de forma ativa, né? Não só ali copiando o conteúdo, respondendo perguntas, mas ele vai gerar perguntas, ele vai gerar conteúdos. Então, é muito importante esse assunto, tá bom? Dentro dessa obra, então, nós temos alguns elementos principais, né? Eu fiz questão de pegar o próprio livro que está sendo indicado, para que a gente possa trabalhar dentro da perspectiva que lá está, né? Aquilo que provavelmente eles vão retirar daqui as informações iniciais lá na hora da prova, né? Deixa eu só adiantar aqui. Então, olha, nessa parte 1, nós temos a questão das metodologias ativas para uma aprendizagem mais profunda, quando nós falamos daquela ideia de aprendizagem significativa, tá? Então, aprendizagem significativa, que realmente o aluno possa ressignificar, tá? Aí nós temos lá no capítulo 1, a sala de aula invertida e a possibilidade do ensino personalizado, uma experiência com a graduação em mediologia. Então, a sala de aula invertida tem sido muito utilizada nesse momento, né, dentro do ensino híbrido, com esse retorno para o ensino presencial, né? Pois no capítulo 2, o leitor como protagonista, reflexões sobre metodologias ativas nas aulas de literatura. Capítulo 3, sala de aula compartilhada na licenciatura em matemática. Então, a ideia original das metodologias ativas, ela surge no ensino superior, não é nem voltado para o fundamental. Agora, com essa demanda em decorrência da pandemia, é que nós estamos adaptando todas essas teorias ao contexto de sala de aula, tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental, tá? Então, a gente vai ver que muitos referenciais, assim como esse livro que fala sobre metodologias ativas, ele foca, na verdade, o contexto do ensino superior, tá? Então, ó, capítulo 4, procedimentos metodológicos nas salas de aula do curso de pedagogia, então, experiências do ensino híbrido. Depois, capítulo 5, mediação e educação na atualidade, um diálogo com formadores de professores. Então, dentro dessa perspectiva, no capítulo 5, é necessário formar professores para uma nova forma de pensamento, né? Onde veja o aluno não como aquele aluno que tem que ficar só copiando e respondendo, mas um aluno que também é capaz de gerar conteúdo, que também é capaz de ensinar seus pares, né? Capítulo 6, construção de jogos e uso de realidade aumentada em espaços de criação digital na educação básica. Como eu disse, a gente entende o aluno nesse processo como criador de conteúdo e não apenas consumidor. Então, o estudante, ele também cria conteúdo, né? Ele é um criador de mídias. E a partir desse momento, a nossa prática, nós vamos possibilitar que esse aluno crie e divulgue conteúdos, tá? Então, a gente vai trabalhar muito isso dentro desse momento aqui. Na parte 2, fala da formação continuada de professores para o uso de metodologias ativas. Por que formação continuada? Porque nós não tivemos na nossa formação acadêmica, né, esse enfoque, né? Então, é importante que a gente tenha esse enfoque nesse momento, para que a gente possa conseguir trabalhar de acordo com a realidade, de acordo com o contexto mesmo que nós estamos agora inseridos em virtude da pandemia.
tá? Então, a gente precisa pensar bem nessa questão aí de formação continuada de professores, principalmente para aqueles professores que não dominam tecnologias, não gostam, né? E a gente tem todo esse trabalho para conseguir trazer esse professor para a realidade, para esse momento da educação. No capítulo 7 fala do design thinking, na formação de professores, então novos olhares para os desafios da educação. Então, quando a gente fala de design thinking, é design do pensamento, né? O que seria isso? Como os alunos pensam nesse momento? Como que as informações se dão? O que a gente pode utilizar de ferramentas, de recursos, para que, de fato, esse aluno consiga aprender de forma significativa, consiga interagir, né? E consiga fazer aí um processo de fato ativo. No capítulo 8, o professor autor e experiências significativas na educação do século XXI, estratégias ativas baseadas na metodologia da contextualização da aprendizagem. Capítulo 9, desenvolvimento do currículo STEAM no ensino médio, a formação de professores em movimento. Depois, capítulo 10, metodologias ativas de aprendizagem, elaboração de roteiros de estudos em salas sem paredes. Então, é mais ou menos o que nós estamos vendo, né? Essas salas sem paredes são todos os ambientes podem ser considerados ambientes de aprendizagem. E aí nós vamos tirar o aluno dentro desse contexto que ele só aprende dentro da escola para ele pensar, né? Ele entender que qualquer ambiente pode ser um ambiente de aprendizagem. Então, na parte 1, nós temos lá as metodologias ativas, né? Uma aprendizagem profunda. Então, diz o autor. A aprendizagem é ativa. Então, a aprendizagem sem movimentação, a aprendizagem sem esse aluno colocar a mão na massa, sem esse aluno ressignificar, ela não tem fundamento, ela não existe, né? Ela só ocorre de forma ativa. De forma passiva, a gente memoriza informações, mas a gente não consegue, de fato, ressignificar saberes. Então, aprendemos ativamente desde que nascemos e ao longo da vida, né? Aprendemos ativamente desde que nascemos e ao longo da vida, em processos de design aberto, enfrentando desafios complexos, combinando trilhas flexíveis e semi-estruturadas em todos os campos, pessoal, profissional e social, que ampliam nossa percepção, conhecimento e competências para escolhas mais libertadoras e realizadoras. A vida é um processo de aprendizagem ativa, de enfrentamento de desafios cada vez mais complexos. Então, o que o autor traz para nós? Primeiro, a aprendizagem é ativa. Quando a gente fala que nós aprendemos ativamente, nós aprendemos desde o nosso início, né? A gente só aprende realizando. Através, quando a gente fala de educação infantil, por exemplo, dos campos de experiências, nós estamos falando de aprendizagem ativa, onde a criança na educação infantil, ela só vai aprender vivendo, experienciando, tá? Então, nós temos aí a combinação de trilhas flexíveis e semi-estruturadas. O professor, ele precisa saber o que ele quer desenvolver com os seus alunos. Porém, o que acontece? Ele não vai engessar. De repente, você está lá numa atividade e o aluno tem uma curiosidade sobre um outro assunto, sobre um outro tema. A partir desse momento, você consegue redirecionar, reconduzir, né? Então, essas trilhas flexíveis e semi-estruturadas, elas vão mostrar para a gente que a gente elabora, por exemplo, sequências didáticas e a gente vai interagir com esse aluno e colocá-lo como centro desse processo. Então, tanto a BNCC quanto o Currículo Paulista, elas vão trazer muitas ideias do Moran dentro dessa perspectiva da aprendizagem ativa. Não mais aquele aluno que fica sentadinho em fileira, um atrás do outro, silencioso, mas uma aprendizagem de fato que, mesmo que ainda seja barulhenta, porque eles vão interagir, eles vão trocar informações, ela deve ser uma aprendizagem de ressignificação, né? Que o aluno consiga fazer algo com aquilo. Por isso que a gente fala de aprendizagem significativa, porque ele tem que aprender para conseguir fazer algo, né? Então, a vida é um processo de aprendizagem ativa, de enfrentamento de desafios. Então, em vários momentos, a gente vai ver esse enfrentamento de desafios e a gente chama, dentro do currículo paulista e dentro da BNCC, inicialmente, né, de progressão de habilidades.
Então, de coisas mais simples para coisas mais complexas, tá? Aprendemos desde que nascemos a partir de situações concretas, que pouco a pouco conseguimos ampliar e generalizar. É um processo que nós chamamos de processo indutivo, tá? E aprendemos também a partir de ideias ou teorias para testá-las depois no concreto, que é o processo dedutivo, né? Então, são termos científicos aí acerca da aprendizagem. Não apenas para nos adaptarmos à realidade, mas, sobretudo, para transformar, nela intervir, recriando-a. Então, as ideias aí de Paulo Freire, né? Na pedagogia da autonomia. Por quê? Nós ensinamos dentro das escolas para que esse aluno seja um agente de transformação. Então, as metodologias tradicionais de ensino, onde o processo todo é centrado, né? Todo o processo é centrado no professor, sai de cena. E nesse momento, todo o processo vai ser centrado no aluno, porque é ele que está ali dentro do processo de desenvolvimento de aprendizagens, né? Então, há uma mudança de paradigma, há uma mudança de perspectiva. E esse aluno ele vai ser preparado para ele não receber tudo passivamente, mas ele ser um agente de transformação. Ele saber criticar, ele saber refletir, saber fazer escolhas, tá? Então, escolhas conscientes. Aprendemos quando alguém mais experiente nos fala e aprendemos quando descobrimos a partir do envolvimento mais direto, por questionamentos e experimentação, a partir de perguntas, de pesquisas, atividades, projetos. As metodologias predominantes no ensino são as dedutivas. O professor transmite primeiro a teoria e depois o aluno deve aplicá-la a situações mais específicas. O que constatamos cada vez mais é que a aprendizagem, por meio da transmissão, é importante, mas a aprendizagem por questionamento e experimentação é mais relevante. Então, nós temos aí uma mudança de perspectiva, né? Então, a aprendizagem por experimentação, por questionamento, é mais relevante para uma compreensão mais ampla e profunda. Toda a construção da BNCC e toda a construção do currículo paulista estão diante dessas ideias, porque o que nós temos, um currículo espiral, e quando a gente tem esse currículo em espiral, esse conteúdo ele vai ser introduzido inicialmente, depois ele vai sendo ampliado, ele vai girando em torno dele, né, como uma espiral mesmo, e vai ganhando complexidades diferentes. Então, a partir da BNCC, as ideias de Moura ganham muita força, porque não é simplesmente aquele currículo que diz para o professor, olha, o que você tem que ensinar no primeiro ano, o que você tem que ensinar no segundo ano, o que você tem que ensinar no terceiro, e assim por diante. Mas um currículo que põe o professor para pensar, diagnosticar, né, através de avaliações continuadas, né, avaliações contínuas, um processo de avaliação diagnóstica formativa, né, uma avaliação processual, e a partir desses dados coletados em cada turma, o professor vai ampliar o repertório, ele vai encontrar novos caminhos para realizar aquele aluno, para fazê-lo desenvolver as habilidades e mobilizar competências, para que, de fato, ele se torne um aluno competente, como diz o texto da BNCC, tá? Então, dentro desse processo, nós temos uma mudança muito grande. Então, não é mais o foco na transmissão apenas, mas a aprendizagem por questionamento e experimentação. Nós temos uma dificuldade muito grande de trabalhar isso, porque, por exemplo, os alunos do Fundamental 2, eles foram meio que acostumados, né, a não questionar, a não experimentar, assim ficar sentado no lugar, copiando a atividade, respondendo a atividade, copiando a atividade, respondendo a atividade. Posto isso, nós vemos que é uma mudança muito significativa. Como nós vamos dar conta de atingir esse processo, de realizar essa mudança na educação? Somente através de formação continuada. Se nós não mudarmos o professor, nós não vamos mudar a prática, tá? Então, nós precisamos mudar a nossa perspectiva. Nos últimos anos, tem havido uma ênfase em combinar metodologias ativas em contextos híbridos, que unam as vantagens das metodologias indutivas e das metodologias dedutivas. Os modelos híbridos procuram equilibrar a experimentação com a dedução, invertendo a ordem tradicional. Experimentamos, entendemos depois a teoria e voltamos para a realidade. Então, quando a gente fala de modelos híbridos de aprendizagem,
nós vemos exatamente essa sequência, né? Primeiro, nós vivenciamos, nós experimentamos. Então, o primeiro passo é a experimentação. Depois, nós entendemos a teoria. Quando a gente fala de entender a teoria, a gente vai entender o que a ciência diz a respeito daquilo, o que nós já temos de consolidado, né? E voltamos depois para a realidade. Quando a gente fala de voltar para a realidade, é a aplicação. Porque se nós estamos aprendendo, é para agir no mundo. Não é simplesmente para fazer uma prova. Porque quantos de nós a gente decorava a matéria para a prova, terminava a prova, a gente já esquecia. Então, quando a gente fala de voltamos para a realidade, nesse terceiro aspecto, é nesse sentido, da aplicação e ressignificação dos saberes, dos conhecimentos. A aprendizagem é ativa e significativa quando avançamos em espiral. Acabei de falar, né, sobre isso. De níveis mais simples, então, de níveis mais simples para mais complexos, de conhecimento e competências em todas as dimensões da vida. Então, nós fazemos uma ampliação. Nós chegamos desse ponto inicial e vamos gerando essa espiral. E a partir disso, a gente vai fazendo ampliações. Então, o currículo paulista, né, por ele estar dentro da BNCC e a BNCC trazer isso, ele sempre vai usar essa estratégia. Então, através dele, você vai perceber que a habilidade para um aluno de primeiro ano tem uma certa complexidade. Depois, ela vai aumentar de dificuldade, de complexidade. O que acontece? Nós fazemos, às vezes, uma introdução, uma habilidade de linguagens, por exemplo, aqui no primeiro ano, e depois, no segundo, essa habilidade vai ser retomada. Só que ela vai ser retomada com um novo grau de profundidade. Às vezes, dentro do mesmo ano letivo, certo? Então, mesmo dentro do primeiro ano, nós vamos ter uma introdução desse assunto, depois falamos a respeito de outro tema, mais tarde nós voltamos no assunto inicial, tá? Então, é muito importante. Então, ó, a aprendizagem é ativa e significativa quando avançamos em espiral, de níveis mais simples para mais complexos, tá bom? Esses avanços realizam-se por diversas trilhas. Então, nós falamos agora em trilhas de aprendizagem, com movimentos, tempos e desenhos diferentes que se integram como mosaicos dinâmicos, com diversas ênfases, cores e sínteses, frutos das interações pessoais, sociais e culturais em que estamos inseridos. As pesquisas atuais de neurociência comprovam que o processo de aprendizagem é único e diferente para cada ser humano. Então, se o processo é único e diferente para cada ser humano, nós temos que valorizar essas diferenças. Por isso, nós falamos de ensino híbrido, que traz a ideia da personalização do ensino. Não dá para ensinar tudo da mesma forma para todos. Nós precisamos pensar em cada aluno. E para a gente realizar isso, é importante que o professor tenha muita clareza em seus registros. Então, o professor deve ter anotações sobre cada aluno, como ele está se desenvolvendo, o que ele já dá conta de fazer, quais habilidades ele já mobiliza, né? Quais competências ele já desenvolveu, porque se o professor não tiver anotações, tiver registros, né? E não estou falando aqui de notas, de provas, de presença ou falta, mas se o professor não tiver registro de aprendizagem, né? Como se fosse um diário de bordo, ele se perde no meio do processo, porque nós temos, em geral, 20, 30 alunos numa sala. Então, nós precisamos ter registros claros sobre cada aluno, para que a gente possa, de fato, saber o que ele dá conta de fazer, o que ele já atingiu. Cada pessoa aprende o que é mais relevante e o que faz mais sentido para si, porque gera conexões cognitivas e emocionais. É uma mudança, gente, sem precedentes no paradigma, porque antigamente a gente ensinava a mesma coisa para todos, aprenda quem quiser. Então, eu estou lá regendo a minha aula, esse é o assunto da aula, não se desviem da aula e pronto. Como eu estou fazendo aqui agora, né? Mas aí, quando a gente faz as interações, quando eu faço perguntas, quando eu vou tirar de vocês aquilo que vocês, como vocês analisam, o que vocês observam, a gente muda essa perspectiva. No ensino tradicional, a retórica do professor é mais importante do que a aprendizagem. Como ele fala, o que ele fala, né? E o professor vai falar de uma única forma. O aluno entendeu muito bem, o aluno não entendeu, ele que pesquise depois, né? Então, a gente sai dessa perspectiva do professor como centro do processo
e a gente passa a entender que para o aluno aprender é necessário ativar aí essas conexões, tanto cognitivas quanto emocionais. Ele só vai aprender com aquilo que ele vivenciou antes. A psicologia cognitiva também mostra a importância do mindset, ou mentalidade, para a prontidão e ritmo da aprendizagem. Pessoas com uma mentalidade mais aberta podem aceitar melhor fracassos e desafios do que as pessoas mais fechadas, que têm mais dificuldade em mudar e podem ter baixa autoestima. O que acontece? Nós temos muitos problemas hoje em dia com professores que não aceitam formação continuada, porque eles dizem assim, eu sempre fiz desse jeito e tem que continuar sendo assim, né? Então, a gente tem muito problema, muita dificuldade nessa perspectiva. Quando a gente fala de pessoas com mentalidade mais aberta, a gente pensa nas pessoas que sabem lidar com o erro, né? Nas pessoas que sabem lidar com a dificuldade, sem com isso se desmotivarem, sem com isso trazerem para o pessoal, né? Então, o que se pretende construir com o currículo paulista dentro dessa nova BNCC é exatamente tratar esse aluno com mais cuidado e prepará-lo para lidar com os desafios da vida, né? Então, quando a gente fala de trabalhar a questão da gestão dos sentimentos, a questão da empatia, né? A gente está falando também da autogestão, do autocuidado, desse aluno entender que nem sempre a vida vai ser flores, nem sempre vai ser um processo tranquilo. Desde muito cedo, a criança vai ser incutida nessa perspectiva, de que ela vai ter que superar desafios, que ela vai ter que lidar com problemas e resolver problemas, tá? Então, é assim, eu considero, após 14 anos de profissão, eu considero que é um momento muito importante o que nós estamos vivendo à luz da BNCC, tá? É um momento que, de fato, a gente conseguiu centralizar na BNCC todos os esforços pedagógicos de legislação educacional, nas questões de neurociências, nas questões de psicopedagogia. Então, tem muita coisa importante como conquista desse processo. Aprendemos o que nos interessa, o que encontra ressonância íntima, o que está próximo do estágio de desenvolvimento em que nos encontramos. Tanto Dewey, em 1950, quanto Freire, em 1996, Ausubel, que fala da aprendizagem significativa, em 1980, Rogers, em 1973, Piaget, em 2006, Vygotsky, em 1998, e Brunner, em 1976, entre tantos outros e de forma diferente, tem mostrado como cada pessoa, criança ou adulto, aprende de forma ativa. Então, nós aprendemos de forma ativa, a partir do contexto em que se encontra, do que lhe é significativo, relevante, próximo ao nível de competências que possui. O aluno vai conseguir dar o passo conforme a perna que tem, né? Talvez vocês já tenham ouvido essa expressão. Não adianta a gente querer dar o passo maior que a perna, né? Então, a gente tem que fazer a construção de uma escadinha mesmo, né? Quando a gente está falando de aprendizagem, quando a gente está falando de mobilização de saberes, é um passo a passo, de um nível mais simples para um nível mais elevado. Então, para conseguir a progressão das habilidades aí dentro desse processo, é necessário saber aquilo que de fato o aluno já sabe, aquilo que de fato ele consegue realizar, para que então a gente possa ajudá-lo a progredir, né? Então, toda aprendizagem é ativa em algum grau, porque exige do aprendiz e do docente formas diferentes de movimentação interna e externa. Aprender é um processo dolorido, pessoal, não é um processo simples. Por isso, quando a gente fala na Terezinha Azevedo Rios, por exemplo, e também na Thelma Wines, que a gente tem que enxergar através dos olhos dos alunos, né? Porque a gente tem que entender como criança, como que a criança processa aquela informação, como que ela aprende, que caminhos ela tem que percorrer para chegar até aquilo que a gente almeja. Essa semana, por exemplo, eu fiz uma intervenção pedagógica, mesmo na condição de diretor, a gente não deixa de ser professor. Chegou um menininho chorando na minha sala que não conseguia fazer atividade, né? Aí eu fui entender, pedi para que ele pegasse material, sentasse lá, lesse um fragmento de texto para mim, e aí eu fui entender que, por exemplo, ele tem dificuldade enorme de fazer a conversão da letra B de imprensa, B de bola, para a letra D. Ele troca, ele inverte. Para ele, como é a mesma base, ele inverte tudo, né? Então, na hora da leitura, ele se confunde. Então, é aquela leitura silabada, ainda a leitura difícil. Trabalhei com ele 2 dias. No segundo dia, ele já teve uma reação, já teve uma mudança. Então, eu mesclei os processos do ensino mais tradicional e da metodologia ativa,
trazendo ele para dentro do processo, né? Principalmente na interpretação, colocando ele para pensar, né? E não dando as respostas prontas. No ensino tradicional, o professor geralmente dá as respostas, né? Então, o aluno tenta fazer, aí eu vou falar assim, você errou, a resposta é tal coisa, né? Vou fazer a correção. E dentro desse processo de metodologia ativa, nós fazemos novos caminhos para que o aluno chegue à concepção do que está certo e o que está errado. E nós vamos mediando esse processo. Então, a aprendizagem também exige motivação, seleção, interpretação, comparação, avaliação e aplicação. A curiosidade, o que é diferente, se destaca no entorno, desperta a emoção. Então, quando nós falamos da importância da BNCC na perspectiva da educação emocional, é porque toda aprendizagem ela vai destacar, aí vai despertar a emoção. E com a emoção se abrem as janelas da atenção, o foco necessário para a construção do conhecimento. Se o aluno não tiver esse interesse, se o aluno não for despertado para esse interesse, para essa emoção, aquilo não fizer sentido para ele, vai gerar indisciplina, vai gerar desmotivação. Então, ele não vai olhar para você, ele não vai prestar atenção se aquilo não for interessante. Então, é importante, portanto, conhecer cada aluno que eu tenho na turma, para que eu possa, sim, compreender como chamar esse aluno para a prática, para aquela atividade. Então, para eu poder selecionar as estratégias, selecionar os caminhos que eu devo percorrer, eu preciso conhecer o meu aluno, saber mais ou menos o que ele gosta. Então, a observação do professor nunca foi tão importante. A aprendizagem mais profunda requer espaços de prática frequentes, ou seja, o famoso aprender fazendo, de ambientes ricos em oportunidades. Então, nós temos aí a necessidade de uma nova formatação das salas de aula, né? Isso muda muito. Agora a gente está passando por dificuldades nesse período de pandemia, porque nós temos a questão do distanciamento. Mas, ainda dentro da perspectiva do distanciamento, nós podemos fazer o ambiente ser diferente. Então, essa semana a professora queria gravar uma atividade com podcasts lá, que estava dentro da previsão do currículo paulista, e ela me perguntou se ela poderia formar grupos à distância, mantendo o distanciamento. Então, cada aluno, ao invés de ficar um atrás do outro, girar as carteiras para que eles visualmente conseguissem estar juntos, né? E assim foi feito, e nós conseguimos fazer com distanciamento, adequando esse ambiente para que fosse um ambiente mais rico em oportunidade, de interação, a aprendizagem através de outros objetos dentro da sala, livros. Então, a gente tem que transformar, de fato, a sala de aula para um processo mais atrativo. É importante o estímulo multissensorial e a valorização dos conhecimentos prévios dos estudantes para ancorar os novos conhecimentos. Então, quando a gente fala de ancorar, a gente pensa em âncora mesmo, né? Se a gente fosse pensar lá numa âncora. Por que é essa âncora? Porque ele precisa ter ali, na verdade, né? Se fixar em coisas que ele já sabe, que já estão solidificadas. Senão, a gente não vai conseguir fazer com que esse aluno construa conhecimento, tá bom? Então, ele precisa, a partir daquilo, do conhecimento que ele já tem, então vamos lá, tá lá na caixinha o conhecimento que ele já tem, ele vai ressignificar para ele sair da caixinha, certo? Para ficar bem lúdico para a gente entender. Os processos de aprendizagem são múltiplos, eles são contínuos e eles são híbridos, ou seja, cada um aprende de um jeito. Formais e informais, organizados e abertos, intencionais e não intencionais. O ensino regular é um espaço importante pelo peso institucional, anos de certificação e investimentos envolvidos, mas convive com inúmeros outros espaços e formas de aprender mais abertos, sedutores e adaptados às necessidades de cada um. Aprendemos também de muitas maneiras, com diversas técnicas e procedimentos, mais ou menos eficazes para conseguir os objetos desejados. A aprendizagem ativa aumenta a nossa flexibilidade cognitiva, que é a capacidade de alternar e realizar diferentes tarefas, operações mentais, objetivos, de adaptar-nos a situações inesperadas. Isso acontece muito, né? Superando modelos mentais rígidos e automatismos pouco eficientes. Então, quando a gente está lá propondo situações de aprendizagens dentro da perspectiva de aprendizagem ativa, não dá para a gente não saber exatamente para que estamos formando. Então, a gente fala da questão da capacidade de redirecionar, de adaptar-se.
né? Nós precisamos ter isso muito forte dentro de nós nesse momento. Nós, professores que atuamos dentro da situação do contexto da educação na pandemia, vivenciamos isso na prática, né? Onde os professores que não sabiam nem abrir um arquivo no Word, por exemplo, no editor de texto, aprenderam a abrir videochamadas, aprenderam a fazer videoconferências, a gerar PDFs, a gerar aulas, gerar conteúdos, postar no YouTube, enfim, aprendemos vários e vários caminhos aí. As aprendizagens por experimentação, né? Então, por design, e a aprendizagem maker são expressões atuais da aprendizagem ativa. Make, na verdade, em inglês, é fazer, né? E design é projetar, desenhar. Quando a gente pensa nessas expressões, né? Elas são expressões que já mostram esse aluno. Quando ele vai desenhar, ele vai projetar, ele está no centro desse processo. É ele que vai fazer com que aquilo realmente aconteça. E o maker é o famoso pôr a mão na massa, né? Então, a aprendizagem ativa está mudando a perspectiva da educação atual, sempre de forma personalizada e compartilhada. Eu posso pensar em cada aluno, eu posso pensar em cada necessidade, mas eu posso transformar isso de uma forma compartilhada também, onde o aluno possa transmitir para o outro, compartilhar com o outro, os processos que ele desenvolveu, né? Então, isso é muito importante. A ênfase na palavra ativa precisa sempre estar associada à aprendizagem reflexiva. Então, não adianta só usar a metodologia ativa sem reflexão, sem ressignificação de saberes, para tornar visíveis os processos, os conhecimentos e as competências do que estamos aprendendo com cada atividade. Ensinar e aprender tornam-se fascinantes quando se convertem em processos de pesquisa constantes, de questionamento, de criação, de experimentação, de reflexão e de compartilhamento crescentes, em áreas de conhecimento mais amplas e em níveis cada vez mais profundos. A sala de aula pode ser um espaço privilegiado de cocriação, maker, de busca de soluções empreendedoras em todos os níveis, onde estudantes e professores aprendam a partir de situações concretas, desafios, jogos, experiências, vivências, problemas, projetos com os recursos que têm em mãos. Então, gente, hoje nós não ficamos mais presos, né? A questão de pontos da matéria na lousa para depois discutirmos. Existem vários recursos. Com um jogo, às vezes eu dou conta de ensinar um processo matemático, por exemplo, que eu levaria horas ensinando através do ensino matemática tradicional, com contas, com problemas para chegar em cálculo apenas, né? Hoje não. A gente consegue reestruturar essas situações para vivenciarmos através de jogos. A questão dos problemas para um foco na resolução de problemas, na mobilização de habilidades, e não simplesmente o problema lá da matemática só para resolver conta, tá? Então, projetos. Então, quando a gente pensa em projetos, a gente fala aqui da transdisciplinaridade ou da interdisciplinaridade, tão importante, né? Nós vemos hoje que a prática da interdisciplinaridade é uma prática bem difícil de acontecer nas nossas escolas no Fundamental 2. É mais comum no Fundamental 1, porque é o próprio professor polivalente que trabalha, né? Então, ele consegue juntar dentro de uma aula de língua portuguesa, por exemplo, habilidades necessárias para ciências, habilidades de história, enfim. Já no Fundamental 2, a gente ainda mantém, né, a prática voltada para a fragmentação por disciplinas. Então, a gente precisa sempre estar estimulando as parcerias entre professores, as inovações através desses projetos. O importante é estimular a criatividade de cada um, a percepção de que todos podem evoluir como pesquisadores, descobridores, realizadores. Então, a gente vai trabalhando tudo isso, né, para entender que o aprender se torna uma aventura permanente, uma atitude constante e um progresso crescente. Então, um degrau por dia, uma superação a cada vez, mas vamos para frente, sempre, né, progredindo dentro dessas habilidades. Para que tudo isso aconteça, todo o ambiente escolar, gestão, docências, espaços físicos e digitais, precisa ser acolhedor, aberto, criativo e empreendedor. Não cabe mais, pessoal, aquela perspectiva do diretor que quer tudo em silêncio, tudo quieto, tudo parado, todo mundo um atrás do outro lá na sala sentado, né?
Não dá, a gente tem que permitir que o aluno aprenda em todos os espaços, não só na sala de aula. Então, uma roda de leitura no corredor da escola, no refeitório, na quadra, no parque, no jardim da escola, todos os ambientes são ambientes de aprendizagem. Devem ser ambientes acolhedores nesse aspecto e potencializadores, né? Comparando o que acontece em muitas escolas, com memorização, repetição e controle, com essa visão criativa e empreendedora da aprendizagem, constatamos o quanto ainda precisamos evoluir para que todos tenham oportunidades interessantes de aprender e de empreender. Às vezes, nós temos escolas e ambientes muito bonitos, mas que não permitem que os alunos utilizem para momentos de aprendizagem, que não permitem que o professor, né, que não permitem que o professor saia de dentro de uma sala de aula fixa, né? Então nós temos uma mudança totalmente diferente. Se a gente quer de fato que esse aluno se torne um aluno interessado, né, em aprender, em aprofundar os seus conhecimentos e nessa visão criativa e empreendedora da aprendizagem, gerando conteúdos, propagando esses conteúdos, compartilhando os saberes, nós temos que mudar tudo dentro da escola. Então, a mudança na escola é essencial. O professor, como orientador ou mentor, ganha relevância. Então, nós estamos lá como a figura de orientador ou mentor, né? Ganha relevância. O seu papel é ajudar os alunos a irem além de onde conseguirem, de onde conseguiriam ir sozinhos, motivando, questionando, orientando. Até alguns anos atrás, ainda fazia sentido que o professor explicasse tudo e o aluno anotasse, pesquisasse e mostrasse o quanto aprendeu. Estudos revelam que quando o professor fala menos, orienta mais e o aluno participa de forma ativa, a aprendizagem é mais significativa. Então, não é só de fala-fala que vive, né, a prática pedagógica. Nós precisamos de atividades bem pensadas. Por isso, nunca antes foi tão necessário que o professor preparasse bem as suas sequências didáticas, retomar essa ideia de sequência didática para que a gente não corra o risco, no Fundamental 1, de ficarmos na fragmentação que é típica, infelizmente, do Fundamental 2. Né? Agora é o horário do especialista, agora é a hora de português, agora é a hora de matemática. Nós precisamos sempre trabalhar na perspectiva de integração. Né? Então, quando a gente fala de transdisciplinaridade, nós superamos todas as barreiras. Não é só que as áreas se comunicam da interdisciplinaridade, mas nós não precisamos dividir em gavetas, mas nós vamos fazer com que as aprendizagens sejam, de fato, integradas, que o aluno possa linkar conhecimentos diferentes de diversas áreas. Quando a gente fala de metodologias ativas e modelos híbridos, nós temos aqui dois conceitos que são tidos como conceitos novos, mas não menos importantes. Então, dois conceitos são especialmente poderosos para a aprendizagem de hoje: a aprendizagem ativa e a aprendizagem híbrida. As metodologias ativas, elas dão ênfase ao papel protagonista do aluno. Vocês vão ouvir muito isso dentro da BNCC e do Currículo Paulista. Ao seu envolvimento direto, participativo e reflexivo em todas as etapas do processo, experimentando, desenhando, criando com orientação do professor. A aprendizagem híbrida destaca a flexibilidade, a mistura e o compartilhamento de espaços, tempos, atividades, materiais, técnicas e tecnologias que compõem esse processo ativo. Desse modo, então, olha, a aprendizagem híbrida destaca a flexibilidade. Na ativa, o aluno como protagonista. Então, o protagonismo do aluno. Na aprendizagem híbrida, destaca a questão da flexibilidade, da possibilidade de mistura, né? A mistura e compartilhamento de espaços, tempos, atividades, materiais, técnicas e tecnologias. Nesse momento da educação na pandemia, nós temos que a aprendizagem híbrida tem sido muito utilizada nesse retorno às aulas presenciais de forma híbrida, porque, ora, os alunos estão em sala de aula, e aí eu consigo desenvolver o processo, né, de retomada, de revisão, ali todo um trabalho, né, de recuperação desses momentos que a gente sabe, na prática, que muitos alunos não fizeram as atividades enquanto estavam em casa, que muitos alunos ignoraram as situações de aprendizagem propostas, e aí a gente tem também
a carga horária que esse aluno estará em casa. Então, aqui na nossa rede em Pinhalzinho, por exemplo, nós temos o revezamento semanal. Então, o que acontece? Uma semana o aluno está na escola conosco, na semana seguinte ele vai cumprir as suas atividades em casa. Então, dentro dessa perspectiva, nós fazemos a flexibilidade, a adaptação, né, dentro desse processo. Então, acaba que a gente faz a mistura de tudo que é possível. Ora, ele vai levar um organograma impresso, ora, ele vai utilizar, através do WhatsApp, o professor vai encaminhar as propostas, vídeos, áudios, explicações. Em outros momentos, o aluno dará a devolutiva dentro do próprio grupo de WhatsApp, ou ele utilizará o e-mail, ou ele utilizará a plataforma virtual, enfim. Nós temos aí experiências dentro dessa aprendizagem híbrida. Então, a aprendizagem híbrida foca na flexibilidade. As metodologias ativas no protagonismo do aluno, tá? Híbrido hoje tem uma mediação tecnológica forte. Então, físico digital, móvel, ubico, realidade física aumentada, que trazem inúmeras possibilidades, combinações, arranjos, itinerários e atividades. Nós temos muito forte também esse termo de itinerários formativos, tá? Onde o aluno tenha lá todo o conteúdo posto e ele vai escolhendo a sequência que ele vai combinar e vai arranjar isso daí. As metodologias são grandes diretrizes que orientam os processos de ensino-aprendizagem e que se concretizam em estratégias, abordagens e técnicas concretas, específicas, diferenciadas. Metodologias ativas são estratégias de ensino centradas na participação efetiva dos estudantes. Olha que interessante. Então, metodologias ativas, aqui, participação efetiva dos estudantes na construção do processo de aprendizagem, sempre de forma flexível, interligada e híbrida. Tá? Então, a gente tem esse processo muito importante. As metodologias ativas, no mundo conectado e digital, expressam-se por meio de modelos de ensino híbridos, com muitas possíveis combinações. A junção de metodologias ativas com modelos flexíveis e híbridos traz contribuições importantes para o desenho de soluções atuais para os aprendizes de hoje. A aprendizagem mais intencional, então a aprendizagem mais intencional, formal, escolar, se constrói num processo complexo e equilibrado entre três momentos ativos híbridos principais. Primeiro, vou marcar aqui, a construção individual, na qual cada aluno percorre e escolhe seu caminho, ao menos parcialmente. A grupal, na qual o aluno amplia sua aprendizagem por meio de diferentes formas de envolvimento, interação e compartilhamento de saberes, atividades e produções com seus pares, com diferentes grupos, com diferentes níveis de supervisão docente, e a tutorial, em que aprende com a orientação de pessoas mais experientes em diferentes campos e atividades. Então, a questão da curadoria, mediação e mentoria, tá? Em todos os níveis, há ou pode haver orientação ou supervisão, e ela é importantíssima para que o aluno avance mais profundamente na aprendizagem. Porém, na construção individual, a responsabilidade principal é de cada um, da sua iniciativa, do que é previsto pela escola, do que o aluno constrói nos demais tempos e espaços. O mesmo acontece na construção colaborativa ou grupal. Nela, a aprendizagem depende muito, mesmo havendo supervisão, da qualidade, riqueza e iniciativas concretas dos grupos, dos projetos que desenvolvem, do poder de reflexão e da sistematização realizada a partir de atividades desenvolvidas. Gente, o que é importante nesse processo? Não é porque a gente está trabalhando a questão de metodologia ativa que nós vamos deixar de fazer sistematização, né? Não é isso, mas nós vamos focar para que o aluno entenda como fazer esse processo. Então, o papel principal do especialista ou do docente é o de orientador, tutor dos estudantes individualmente e nas atividades em grupo, nas quais os alunos são sempre protagonistas, são sempre ponto central dentro desse processo. Quando a gente fala de aprendizagem personalizada, a gente tem aí a personalização do ponto de vista dos alunos, é o movimento de construção de trilhas que façam sentido para cada um, que os motivem a aprender, que ampliem seus horizontes e levem no processo de serem mais livres e autônomos. Cada estudante, de forma mais direta ou indireta, procura respostas para suas inquietações mais profundas e pode relacioná-las com seu projeto de vida e sua visão de futuro.
principalmente ao contar com mentores competentes e confiáveis. Então, pensando na personalização, nós temos a valorização, né, da diversidade, aí, da liberdade desse aluno. Quando a gente fala da personalização do ponto de vista do educador e da escola, é o movimento de ir ao encontro das necessidades e interesses dos estudantes e de ajudá-los a desenvolver todo o seu potencial. Motivá-los, engajá-los em projetos significativos na construção de conhecimentos mais profundos e no desenvolvimento de competências mais amplas. Há diversas formas e modelos de personalização. Um primeiro modelo é planejar atividades diferentes para que os alunos aprendam de várias formas, ou seja, rotação por estações, por exemplo. Então, você prepara estações de aprendizagem, de trabalho, e em cada estação ele vai ter uma vivência diferente, uma experiência diferente, contato com material diferente, tá? Um outro modelo é desenhar o mesmo roteiro básico para todos os alunos e permitir que eles executem no seu próprio ritmo, realizando a avaliação quando se sentirem prontos e podendo refazer o percurso sempre que necessário. Então, o foco aqui não é a nota, mas entender o processo, né? Uma outra forma de personalização é colocar os alunos numa plataforma adaptativa, né? Daí tem um exemplo, né? A Khan Academy, que é em matemática, por exemplo, e acompanhar essas atividades online, percebendo o grau de domínio em alguns temas em relação a outros, e organizando atividades de apoio de acordo com as necessidades observadas na visualização online. Há modelos de personalização mais avançados, nos quais os estudantes podem escolher parcialmente algumas disciplinas ou temas, ou totalmente seu percurso. Essa última opção acontece em alguns projetos educacionais mais inovadores. O Estado de São Paulo está tentando trabalhar nessa perspectiva dentro do ensino médio, mas ainda é muito precoce. Nós sabemos que nós teremos aí aplicados as disciplinas básicas, os componentes básicos, mais trilhas opcionais para o aluno. Então, ele escolhe alguns itinerantes formativos aí, que nós chamamos de disciplinas eletivas, tá? Então, as eletivas são nessa perspectiva. A personalização é um processo complexo que exige maturidade e autonomia crescente dos estudantes e também dos docentes, muito bem preparados e remunerados, bom apoio institucional e infraestrutura tecnológica. Aqui temos problema, né? Porque para a gente ter essa realidade, a gente precisaria ganhar melhor, a gente precisaria ser bem preparado, bem treinado e também contar com a infraestrutura tecnológica. Para vocês terem ideia, a questão da conectividade ainda é muito precária nas escolas. Nós temos escolas que trabalham com menos de 15 megas de internet para você atender todas as salas. Então, é muito precária a questão da conectividade. Os professores precisam descobrir quais são as motivações profundas de cada estudante, o que os mobiliza a aprender, os percursos, técnicas e tecnologias mais adequados para cada situação e combinar equilibradamente atividades individuais e grupais, presenciais e online, tá bom? Então, nós temos aqui que a aprendizagem é mais significativa quando motivamos os alunos intimamente, quando eles acham sentido nas atividades que propomos. Então, sair um pouco do livro, né? Sair um pouco das apostilas, mas trabalhar dentro de questões que sejam, de fato, significativas para o aluno, né? Então, a gente precisa conhecer esse aluno, e não tem como conhecer o aluno sem conhecer a comunidade que eu atuo, né? Quando consultamos suas motivações profundas, quando se engajam em projetos para os quais trazem contribuições, quando há diálogo sobre as atividades e a forma de realizá-las, para isso é fundamental conhecê-los. Perguntar, mapear o perfil de cada estudante. Além de conhecê-los, devemos acolhê-los afetivamente, estabelecer pontes, aproximar-se do universo deles, de como eles enxergam o mundo, do que eles valorizam, partindo de onde eles estão para ajudá-los a ampliar sua percepção, a enxergar outros pontos de vista e aceitar desafios criativos e empreendedores, tá bom? Bom, de forma geral, é sobre isso que fala essa primeira obra, né, que a Andréa precisa estudar, que é a questão da educação híbrida, do José Moran, tá bom? Nós vamos fazer um rápido intervalo, 10 minutinhos, e a gente já retoma, eu poder descansar a garganta também, senão não dá, né? 2, 3 horas de aula na sequência é muito complicado, mas a gente faz o possível, tá bom? Então, um rápido intervalinho, a gente já retoma, para a gente dar continuidade, falando sobre também uma obra do José Moran, de por onde começar a transformar nossas escolas, as mudanças necessárias. Trata-se de um artigo escrito por ele,
falando fazendo provocações e reflexões acerca das mudanças que nós precisamos, das superações para uma escola de qualidade, tá bom? Até já e a gente já retorna. Podem continuar logados, só deixem o microfone mutado.
Pessoal, voltando então, dando sequência, há um segundo livro do José Moran, na verdade são três no edital, e aí esse segundo livro fala por onde começar a transformar nossas escolas. Então, ele faz uma reflexão sobre quais adequações são necessárias, quais são os desafios que nós temos que enfrentar para que de fato tenhamos uma escola de qualidade e para todos, tá? Então, nesse artigo diz o seguinte, olha, a discussão hoje não é por que mudar, mas como fazê-lo. Porque já está claro que é necessário mudar, não dá mais para a gente ter uma escola hiper mega tradicional como nós tínhamos antigamente, desvinculado do contexto, né, desvinculada da realidade da sua comunidade, da realidade e contexto desse aluno, né? Então, os exemplos de escolas, faculdades e universidades inovadoras são importantes porque sinalizam uma tendência irreversível a de que todos passarão por esse processo de transformação, de forma mais rápida ou lenta, mas ineludível. Então, todas as escolas terão de passar por esse processo, não tem como fugir, tá? Então, a sociedade mudou, a nossa realidade, o nosso contexto mudou, desse modo, também a escola reflete essas mudanças. Só que esses exemplos são muito distantes da realidade da maioria. Muitas escolas inovadoras são pequenas, menos de 200 alunos, com um custo alto para poder ser bancado pela maior parte dos pais ou pela sociedade através de impostos. Mudar a cultura de escolas convencionais não é simples. Escolas tendem a repetir modelos conhecidos, diante do risco de perda da identidade e do mercado já consolidado. Em todas as escolas, encontramos docentes com propostas diferenciadas, que envolvem mais os alunos, mas costumam ser propostas isoladas, que não afetam a estrutura como um todo, mais pesada e lenta. Como passar do espontaneísmo à transformação institucionalizada? As escolas que avançam mais têm lideranças mais ousadas, que se cercam de grupos favoráveis e que persistem na visão transformadora, apesar das resistências e contratempos. Ninguém consegue mudar uma instituição sem enfrentar obstáculos. Mudanças rápidas ou lentas precisam de apoio político para vingar de pessoas de visão e de ação. Então, nós precisamos de pessoas que realmente tenham coragem para mudar, né? O que acontece na educação hoje é que muitas pessoas dizem, de fato, conhecem que é preciso fazer a mudança, é preciso promover mudanças, porém, ainda não conseguem colocar a mão na massa, não conseguem levar isso adiante, né? Então, por onde começar a mudança? O que faz sentido fazer? O que dá certo? Então, nós vamos refletir a respeito disso. Por onde começar? Então ele diz o seguinte, né, o José Moran, não há uma solução única. Muitos de nós procuramos receitas, né, de como fazer uma escola de sucesso. Não há uma solução única. Então já começa daí. Não há uma solução, não há uma receita que vai dizer assim, olha, através disso nós vamos mudar todo o contexto. Não temos isso, né? Cada escola tem sua história, situação, trajetória. Algumas reúnem as condições para uma transformação profunda. Outras só estão prontas para pequenos avanços pontuais. O primeiro passo e o mais importante é o da mudança mental, da mudança cultural, mostrando que estas novas formas de aprender fazem mais sentido, que os alunos se engajam mais, perdão, e obtêm melhores resultados. O trabalho de sensibilização com exemplos concretos é fundamental. Então, todo o trabalho voltado aí tem que ser com exemplos concretos, né? Os exemplos demonstram as resistências. Hoje temos muitas escolas e universidades que nos apontam caminhos. A série do canal Futura sobre escolas inovadoras traz 13 vídeos com exemplos importantes para a educação básica. Então, eu vou disponibilizar para vocês esse arquivo. Se vocês consultarem, né, o link, vocês vão verificar aí exemplos de escolas inovadoras, de metodologias diferenciadas. Então, acho que vai ser bem importante para vocês nesse sentido, tá bom? Até vou mandar já para a Andréia, antes que eu esqueça. Só um momentinho.
E aí eu já coloco no outro grupo também. Ora, livro 2. Aí, eu vou encaminhar aqui. Muito bem. Dando sequência, então. Ah, tá. Tem uma dúvida aqui da Andrea no chat. Tá, vamos lá. Como agir quando o aluno entende, participa, mas na hora da prova não consegue expressar o correto no papel, né? Vamos lá. O que é mais importante? Que esse aluno participe, que esse aluno se expresse, que esse aluno consiga construir dentro do processo ou a prova. Aí vai depender da instituição, André, vai depender daquilo que a instituição defende. Dentro do ensino tradicional, a prova tem mais peso do que o progresso do aluno dentro das sequências didáticas, dentro do dia a dia, das atividades. Mas nas escolas, no modelo de educação que nós temos agora, né, dentro dessa perspectiva híbrida, menos importa a prova. O que importa é o processo que esse aluno desenvolveu. Se eu, professor, percebi que esse aluno se esforçou, percebi que esse aluno, de fato, conseguia participar oralmente, conseguia fazer as atividades, conseguia integrar, eu vou fazer uso de diferentes estratégias na avaliação. Então, ainda que ele não consiga na hora da prova, porque hora da prova, né, a gente tem já uma concepção tradicional. A avaliação é a todo tempo, não é uma prova escrita que vai determinar se esse aluno sabe ou não. Então, há uma mudança de perspectiva, tá? Quando nós mudamos esse paradigma da prova, olha, agora é prova, eu não posso falar nada, eu não posso te ajudar, eu não posso te orientar. Espera lá, será que é essa a realidade que nós queremos? É para isso que nós ensinamos durante todo o bimestre, o mês, né? Então, há uma mudança total dessa perspectiva, tá? Então, o aluno entende, participa, perfeito, é isso que nós queremos, tá? Ah, mas o sistema exige que tenha no papel um registro. Muito bem, esse registro pode ser por uma produção escrita, esse registro pode ser por um relatório, pode ser um projeto, pode ser uma pesquisa, pode ser até mesmo uma atividade. Não é necessário. A palavra prova, a palavra avaliação, ela já deixa o aluno muito mais tenso, né? Ainda o único apoio que o professor tinha, ele acaba perdendo, porque o professor diz: agora eu não sei mais nada. Agora eu esqueci tudo. Hoje eu esqueci tudo porque hoje é prova, né? E aí acaba que a gente desconstrói tudo que a gente está lutando para construir. Então, o que vale hoje, segundo a BNCC e o Currículo Paulista? O processo. Então, os aspectos qualitativos e não os quantitativos. E mais do que isso, o processo de aprendizagens desenvolvidas, o caminhar do aluno, por isso a gente fala tanto de observação do professor estar atento a esse percurso que o aluno desenvolveu, porque se você notou que o aluno participou, que o aluno fez tudo o que era preciso nas aulas, né, durante as aulas, esse aluno tem que ser avaliado de forma satisfatória, né? Eu não estou dizendo assim, vai dar 5 e pronto, né? Nota azul, né? Dependendo do sistema, nota 6. Não é isso. Mas o que vale mais é a observação do professor e a participação desse aluno. É para isso que nós temos escolas abertas ainda, tá? Então, nada vai questionar, nenhum sistema vai questionar o professor se ele tiver documentado essa participação. Por isso eu falo sempre para a minha equipe, fotografem a prática pedagógica, trabalhem com o celular, filmem, né, com o vídeo lá das atividades, para mostrar esse aluno produzindo, desenvolvendo o processo, porque muitas práticas de sucesso que nós realizamos dentro de sala de aula se perdem, porque a gente só sistematiza, só documenta a avaliação escrita, mas a atividade, a interação, a produção, a gente não faz. A gente vai fazer um trabalho em grupo, por exemplo, para ficar mais claro, a gente não documenta esse trabalho, né? O que a gente faz? A gente faz trabalho em grupo, faz a metodologia ativa, faz trabalhos diferentes, e aí a gente vai formatar só uma avaliação no final, né? Ou um relatório escrito no final. Então, a gente tem uma necessidade de ruptura. Então, o que eu enxergo da sua dúvida seria assim, quando ele fala não consegue expressar o correto, né? Às vezes ele não conseguiu colocar no texto porque ele não foi trabalhado ao longo do processo para isso. Então, eu fiz todo o bimestre com metodologia ativa, com discussão, debate, projeto, apresentação, seminário,
chega depois eu vou usar um instrumento medieval. Daí as provas são 10 perguntas, cada uma valendo tendo peso 1, e aí o aluno tem que acertar para conseguir a média, né? Mas se eu não fiz isso durante todo o bimestre, como que eu vou avaliar dessa forma depois? Então, o sistema diz que nós precisamos avaliar os alunos de forma contínua, de forma permanente. A avaliação não é um único instrumento. Então, quando a direção tenta cercear essas outras formas de avaliação, é só você apresentar para ela a BNCC. Então, se você disser, olha, a BNCC não privilegia a avaliação escrita, a BNCC não avalia de forma pontual, a BNCC aponta para a avaliação processual. É tudo que nós entendemos de teoria de avaliação de aprendizagem hoje, né? Então, tem todo toda uma base legal para a gente entender isso. Eu tenho até aqui que eu tinha feito do processo seletivo, quando nós falamos aqui, por exemplo, de Philippe Perrenot, né, avaliação da excelência, regulação de aprendizagem, o que acontece? Quando a gente fala de avaliação da aprendizagem, segundo Perrenot, é a avaliação processual. Então, o que o aluno demonstrou ao longo das aulas, a gente tem que documentar. Por isso, eu sempre falo que o professor precisa de um caderno, ele precisa ter anotações sobre aquele aluno. O diário de classe, seja ele virtual ou impresso, as anotações do professor, o relatório de desenvolvimento de aprendizagem, ele tem que ser muito bem estruturado dentro dessa perspectiva para que a gente possa ter documentado o progresso desse aluno ao longo de todo o trabalho, tá? Então, se não, a gente fica aí à mercê de uma avaliação ainda numa perspectiva medieval. Na verdade, o que acontece? Eu também sou tido como revolucionário aqui na rede. As pessoas não querem evoluir e não querem acompanhar. Porém, a BNCC não é facultativa, não é se eu gosto, eu faço, ela é lei, né? Então, essa mudança na perspectiva de avaliação está na lei. Se as pessoas não fizerem avaliação processual, elas estão cometendo crime, né? Então, agora, antes a gente tinha aquela questão, eu avalio como eu quero. Hoje, não. Então, se você pegar a BNCC, ler a BNCC na íntegra, tanto na questão do currículo paulista depois, você vai ver que em nenhum momento se fala de avaliação pontual. Se fala de avaliação na perspectiva tradicional, né? O papel, o preto no branco, como queiram. Nós falamos de avaliação processual, avaliação diagnóstica inicial, avaliação da aprendizagem em processo e a avaliação processual. Então, entender tudo isso, toda essa conjuntura, sempre no viés diagnóstico. Na verdade, no cenário da BNCC, nós caminhamos para eliminar a existência de nota, de conceito, né? Mas passando na perspectiva da avaliação, do foco da observação, análise do professor e reflexão sobre essa prática, sobre essa evolução do aluno. Então, estamos aí de saída desse processo onde a gente tem que mensurar como que vale um 5, o que é o 5, o que é o 6, o que representa o 7, o 8, o 9, o A, B, C, quando a gente fala em menção, né? Então, a gente está saindo desse processo. Lógico que não é algo recente e não é algo fácil de ser superado. Nós, por isso, temos a necessidade de formação continuada em serviço, porque muitos gestores, muitos professores não têm essa bagagem, não têm essa formação e também não têm interesse de buscar atualização. Então, é assim, hoje, as escolas que de fato se habituarem a essa nova realidade, que treinarem seu pessoal e saírem dessa perspectiva de um ensino totalmente tradicionalista, elas vão ter mais êxito, mais sucesso, do que as escolas que permanecerem nessa questão. Aí muitos falam assim, mas o vestibular é conteudista, o vestibular já está mudando, né? Prova disso é a forma de avaliar a produção de texto na Unicamp, por exemplo, no vestibular, onde o aluno tem os 3 pontos que ele deve observar de forma muito clara e muito simples, né? 2 propostas que ele pode escolher entre uma ou outra. Então, a gente já tem uma mudança significativa. O próprio Enem, ele está em adaptação a partir da homologação da BNCC, trabalhando na perspectiva da questão das habilidades preconizadas dentro da BNCC. Então, até o próprio Enem está sendo reformulado. Nós sabemos que ele não só
está sendo reformulado, porque ele vai ter que ser repensado. Isso só não aconteceu ainda na sua integralidade, porque nós temos o Ministério de Educação com muita dificuldade de atuação, muito déficit. Falta pessoal capacitado, na verdade, para conduzir. Quando você me diz da Escola da Ponte, eu tenho, assim, muita preocupação quando a gente tenta pegar modelos prontos. Embora o texto diga para a gente se apoiar em modelos, né, de sucesso, eu acho que, assim, tudo, na medida certa, é remédio. Aquilo que exageramos na medida é veneno, né? Então, o ensino tradicional, em alguns momentos, algumas práticas tradicionais, podem surtir efeito a depender do caso, a depender do aluno. A partir do momento que eu penso no caso e penso no aluno, deixa de ser tradicional, né? Então, não é porque nós vamos permitir que o aluno construa através de vivências, saberes, experimentação, que nós vamos simplesmente deixar, ignorar, né, a dificuldade do aluno, se ele cometeu algum erro ortográfico, tem muitas falas soltas no sentido de não pode corrigir, não pode orientar esse aluno. Podemos sim, tá? Em nenhum momento a lei diz que nós não podemos fazer correções, dar devolutivas, nós precisamos. Tanto é que nós trocamos o nome porque nós temos uma preferência por tudo que é estrangeiro, né? Agora se tornou feedback. Então, o feedback é exatamente isso, né? Dar a devolutiva para aquilo que o aluno fez, aquilo que o aluno desenvolveu, e fazê-lo enxergar o erro como ponto de partida da aprendizagem. Então, quando a gente pega modelos como Escola da Ponte, modelos como o Montessoriano, enfim, né, a prática construtivista e todos esses outros modelos, nós vemos que a tentativa é de uma mudança de perspectiva. Indiferente de qual modelo ser mais acertado, de acordo com o contexto, são nomes bonitos, mas o foco é a mudança de perspectiva. A partir do momento que eu tiver a centralidade no processo, no aluno e não no professor, não nas ideologias, nas tendências, nas influências apenas do professor, mas centrar no processo, o que o meu aluno precisa para desenvolver a aprendizagem, a coisa muda, né? Aí é uma mudança também de postura de ego de alguns gestores. Fato é que nós temos poucos gestores profissionais no Brasil. A maior parte são pessoas formadas em pedagogia que tiveram um semestre apenas de gestão escolar, né? Aliás, muitos ainda tiveram administração escolar, né? Então, nós precisamos cada vez mais de profissionalização da gestão, de estudos, né, voltados à gestão escolar, para que a gente possa mudar essa perspectiva, tá bom? Vamos lá. Então, está lá no link para vocês a questão desses materiais aí sobre as escolas inovadoras. Podemos explicar aos alunos, pais, colegas, por que faz sentido mudar a cultura tradicional da escola, as formas convencionais de ensinar. Explicar as razões e o que vamos implementar num primeiro momento. Metodologias ativas, aula invertida, trabalhar com projetos, alunos criando portfólios digitais, avaliação no processo e não só no final. Explicar o modelo proposto é fundamental para que todos saibamos onde estamos e possamos avaliar cada passo que damos. A sensibilização nos mostra que é possível criar outras instituições, mas como transformar a maior parte das organizações educacionais que são menos ousadas? Porque penso que as instituições educacionais precisam trabalhar em dois planos, o de curto e o de médio prazo. Há mudanças possíveis rapidamente e há mudanças que precisam ser cuidadosamente preparadas para serem bem-sucedidas, evitando possíveis retrocessos e reviravoltas. Eu vou até abrir aqui, só vou interromper a apresentação 2 segundos. Eu vou abrir aqui a plataforma digital gratuita que eu criei para a nossa escola nesse momento de pandemia, para o ciclo 2, só para vocês observarem. Nós precisamos reagir às situações, ter esse espírito inovador e estar prontos para reagir às inovações. Então, 2 segundos, só vou parar aqui a apresentação de tela, que senão eu não consigo abrir o outro navegador. Prontinho. Voltando aqui. E aí vocês vão entender o que eu estou dizendo. O que fazer no curto prazo, portanto? Olha, o que fazer no curto prazo? Vamos lá.
um começo, né? Um começo em que há em que a maior consenso é focar principalmente em metodologias ativas e em competências digitais. Competências digitais que já estão apontadas na BNCC, né? Então, já estão dentro da lei, nós já estamos nessa nova perspectiva, tá? Envolver mais os alunos, torná-los mais protagonistas. Olha a palavra protagonista de novo, como vem forte, né? Aprender experimentando, desenvolver projetos, aprendizagem em times, aula invertida, jogar de forma inteligente. Há 1000 formas de mobilização dos educandos que fazem sentido, que dão resultados imediatos, que mexem com as aulas convencionais. O investimento em técnicas de aprendizagem ativa é importante, porque aponta formas concretas de começar e ver resultados. Então, isso é muito importante, né? Para que a gente possa mudar, de fato, essa perspectiva toda, né? Essa perspectiva toda de aprendizagem mesmo, né? Então, hoje nós vivemos um momento muito desafiador, mas para a gente sair desse momento é necessário esse compromisso geral, né? Esse compromisso geral de todos com a educação. Deixa eu colocar aqui só um momento. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês. Eu só vou mostrar a experiência que nós temos numa escola pública, uma escola rural pública, né? Então já tem aí até uma questão de redundância, mas é importante a gente entender, né? Ó, vou colocar em tela para vocês. Então, dentro dessa perspectiva, nós temos o seguinte, olha, é uma plataforma simples, onde o aluno faz acesso, né, ele faz um registro com a conta Google, e aí ele faz o próprio portfólio digital dele, ele faz o envio das atividades, né? Então, tem todos os componentes curriculares, ó, as próprias pastas. Alguns acabam na hora da pressa enviando fora das pastas, né? Mas a gente vai organizando esse processo. Então, por exemplo, em língua portuguesa, nós temos 894 itens enviados. O próprio aluno faz o envio, e consegue aí documentar, né, as suas atividades, né? Então, é bem interessante. Deixa eu só fazer o acesso aqui para vocês visualizarem. É bem interessante porque o próprio aluno assume a responsabilidade, ele assume o protagonismo dentro desse processo. Ele sabe que ele deve desenvolver as atividades e depois ele mesmo vai fazer o envio dessas atividades. Então, é muito importante dentro disso tudo, né, nessa conjuntura. Então, por exemplo, olha, pegando uma atividade aí de demonstração, o próprio aluno vai fotografar a sua atividade e vai enviar para o professor fazer a verificação, certo? Vou pegar uma outra aqui. Ó. Então, se eles fazem uma atividade, por exemplo, na apostila, né, a apostila fornecida pelo governo do estado, o próprio aluno vai fotografar e vai montando o seu portfólio, e o professor consegue, em tempo real, fazer o monitoramento dessas atividades, como elas foram desenvolvidas e etc. Então, o que acontece? Nós temos aí uma mudança de perspectiva, onde nós dizemos muitas vezes que a escola pública não tem qualidade, a escola pública não tem mais jeito, e na verdade temos sim, né? O que nós temos aí nessa prática? Nós priorizamos a questão do blended learning, né? Onde o aluno vai ter opções, né, de gerenciar as suas aprendizagens, e o professor também sabendo de fato o que o aluno está desenvolvendo, porque como que a gente ia superar essa distância? Eles estavam em casa, imagine se a gente forma lá só o grupo de WhatsApp, e cada aluno vai bombardeando de vídeos, de fotos, de áudios, vira uma confusão. Então, a estratégia que nós utilizamos numa escola pública rural, né, foi criar essa plataforma para os envios do 6º ao 9º ano, que já tem mais maturidade, autonomia no aspecto da tecnologia. Algo super simples, grátis, o aluno não paga nada, a escola não paga nada, mas o que tivemos aí? Uma visão de demanda, uma visão de necessidade, tá bom? Então, o que acontece? Ó, podemos mesmo, no modelo disciplinar,
sair da aula igual para todos para aulas com modelos blended ou híbridos. Então, pensando na necessidade, pensando em propostas diferentes, e aí a gente sai daquele medo de falar assim, mas o pai não vai ficar bravo de a gente passar uma atividade diferente para um aluno do que para outro. Não, ele não vai ficar bravo, porque é isso que está preconizado em lei. Eu tenho que atender a necessidade do meu aluno, tá bom? Outro campo importante da aprendizagem ativa é o domínio das competências digitais. Aqui também nasce a importância da formação continuada, porque muitos professores têm muita dificuldade quanto ao uso da tecnologia. Nós evoluímos muito dentro desse tempo de pandemia, desse ensino remoto. De março, né, a abril, nós conseguimos superar esse déficit de formação continuada de forma muito, muito rápida, de forma exemplar até, né, porque muitos professores da rede pública, eles não tinham nenhuma noção quanto à questão de uso de tecnologia, né, tinham até aversão a esse uso. E hoje nós conseguimos fazer até mesmo o processo de avaliação através de links, né? Então, isso é muito interessante. Então, de formas a utilizar aplicativos para tecnologias móveis, uso dos smartphones para pesquisa, atividades de grupo, compartilhamento constante para a construção de portfólios digitais, como eu mostrei para vocês, para avaliação mais ampla. Então, nesse aspecto, o que vale mais, né? O que vale a mais? O que o aluno fez somente na prova ou todo o trabalho, todo o processo de construção e reconstrução, tá bom? Então, a gente tem sempre que ponderar a respeito disso, tá bom? Pessoal, só um momento, por favor. Bom, retomando aqui, peço perdão aqui, atacou a minha rinite, gente. Eu tenho uma dificuldade grave com esse tempo de seca, de mudança de estação. O negócio é tenso. Vamos lá. Então, a combinação de metodologias ativas e competências digitais é poderosa, porque ela dinamiza todos os processos. Ela atrai o interesse dos alunos, mobiliza a escola. Então, não é uma revolução, mas uma movimentação que prepara para uma revolução mais estruturada. Então, dentro desse processo, a gente percebe no dia a dia a mudança nessa perspectiva. Hoje, por exemplo, eles veem o diretor da escola circulando com o celular na mão e utilizando o celular dentro do processo de orientação pedagógica, dentro do processo de mediação, o professor dentro de sala de aula utilizando o computador, utilizando o celular. Então, aquilo que antes era uma experiência esporádica, uma vez ou outra você via um professor ou outro, hoje é uma experiência do dia a dia, né? Então, por exemplo, na nossa escola, nós temos uma escola, como eu já disse, rural, onde os alunos têm uma rede de internet própria para eles utilizarem. Então, ao passo que eles estão desenvolvendo as atividades, eles já conseguem rede para fazer a publicação dessas atividades na plataforma. Então, isso muda toda a perspectiva, toda a lógica de trabalho, tá?
As metodologias com tecnologias podem começar dentro de uma disciplina e ir agregando progressivamente áreas de conhecimento. Vários professores planejam projetos importantes junto com os alunos, chegam a consensos viáveis e os realizam de forma integrada. São os projetos integradores, com apoio das tecnologias digitais móveis. Então, também tem mais um link aí para vocês acessarem. Ao mesmo tempo que se amplia o domínio das metodologias ativas, dos projetos integradores, as competências amplas, projeto de vida, aprendizagem e serviço, as instituições precisam planejar o médio prazo, onde querem estar daqui a 5 anos ou 10 anos para realizar transformações mais profundas. Todas essas mudanças que nós estamos vivendo, elas mudam exatamente o nosso projeto político-pedagógico, né? Então, o que acontece? Nós temos uma mudança de perspectiva, só que essa perspectiva, para ser legal, ela precisa estar alinhada dentro do nosso projeto político-pedagógico. Então, a função social da escola mudou, a forma de ensino, a forma de aprendizagem mudou, a forma de avaliação mudou. Então, nós temos uma série de mudanças, né? Preparando transformações mais profundas. Esse processo de pensar também a transformação no médio prazo exige uma mobilização ampla da comunidade escolar. Então, gestores, docentes, estudantes, famílias e organizações parceiras. As etapas principais: realização de sessões de design de soluções, que a gente chama de design thinking, visita a projetos mais inovadores, que é o benchmarking, busca de um consenso sobre o modelo mais viável, ou seja, o protótipo, e implementação em pequena e larga escala. É importante envolver toda a instituição na atitude de mudança, discutindo amplamente o projeto inovador, até chegar a um consenso, ideando um protótipo que pode ser experimentado em pequena escala, em algum curso ou com algumas turmas. Esse processo avaliado durante um tempo até ser estendido a toda a organização. Uma forma de acelerar as mudanças sem pôr em risco a cultura da instituição é começar a inovação em pequena escala, em uma área que tem maior abertura, com gestores e professores mais empreendedores. Esses projetos são acompanhados por todos, avaliados para depois incorporar mais rapidamente os demais cursos. E da experiência focada e avaliada para estrutural é um caminho que tem muitas vantagens. Todos aprendem com o grupo experimental e se preparam melhor para implementar um novo projeto mais ousado. Um exemplo atual está acontecendo na Catalunha, Espanha, com o projeto Horizonte 2020, dos jesuítas, que após uma discussão ampla de 2 anos, chegaram a um consenso de um novo modelo educacional, por projetos, sem disciplinas, e estão implementando progressivamente em 5 escolas. Simultaneamente, continua o modelo convencional com o experimental no mesmo lugar. Embora possa haver algumas tensões nessa transição, permite que todos aprendam na prática ou no acompanhamento direto do que acontece ao lado. Para realizar as mudanças de curto e médio prazo, o principal é investir nas pessoas transformadoras, agentes de transformação. Então, Andréa, quando falarem que você está fazendo revolução, exatamente, você é um agente de transformação. Né? Investimento em bons gestores, isso falta muito, e educadores, apoiando-os, estimulando sua participação nas decisões estratégicas, investindo na sua atualização. Olhar para os que estão mais avançados é um caminho indispensável. Hoje há experiências bem sólidas de inovação, de universidades e escolas que estão abertas para intercâmbio e mentoria, e inspiração para os que querem aprender com elas. Alguns grupos, liderados por gestores visionários e empreendedores, propõem mudanças profundas mais rapidamente. Alguns exemplos são conhecidos no Brasil, tanto no setor público como no privado. Algumas escolas públicas, apesar das estruturas burocráticas pesadas, conseguiram implementar currículos mais abertos, não disciplinares, baseados em roteiros de aprendizagem, integração de alunos de vários anos, como a Campos Sales, em São Paulo, ou a Zeferino Castro, no Rio Grande do Sul, entre muitas outras. Mostram que basta uma liderança positiva e corajosa de gestores e empreendedores para atrair docentes e famílias para projetos de inovação. As escolas e universidades mais inovadoras mostram espaços transparentes, flexíveis, atraentes, diferenciados. Predomina nelas um clima de efervescência, de energia empreendedora, com estudantes muito ativos.
realizando projetos, apresentações, debates em locais que se reconfiguram rapidamente, dependendo da necessidade. Os alunos estão ativos, em alguns momentos sozinhos, em outros em grupo. Professores circulam e não estão mais na frente. Todos sentem-se acolhidos e em todos os espaços, momentos e situações, e participantes de um projeto comum e compartilhado, onde podem manifestar-se, interagir, contribuir e questionar. Os professores conversam muito entre si, planejam os roteiros de aprendizagem e projetos juntos, e avaliam continuamente o processo e os resultados. Os espaços arquitetônicos refletem esse grau de abertura, saindo do espaço retangular fechado convencional. Os espaços físicos e digitais são abertos, compartilhados entre todos os participantes, gestores, professores e alunos, e também com a comunidade externa. Há muitos espaços maker, de experimentação, de programação, de trabalho, com materiais simples e complexos. Divulgam-se as melhores práticas e contribuições. São escolas abertas para o bairro, a cidade e o mundo. Os estudantes têm bastantes atividades externas. Em algumas desenvolvem seus sonhos individuais fora da escola durante semanas e trazem as aprendizagens para compartilhá-las com colegas e docentes posteriormente. Outro diferencial é a importância do contato com o entorno, com o mundo, não só para conhecê-lo, mas para contribuir com soluções reais, com contato com a vida, com a cidade, com o mundo, em redes ou comunidades, com as áreas profissionais desde o começo. Uma troca rica com o entorno. É a escola serviço, em que os alunos aprendem em contato com a comunidade e desenvolvem projetos que beneficiam essa mesma comunidade. Não é só a saída para conhecer o mundo, mas também para modificá-lo. Olha a mudança de perspectiva. Você não sai de dentro da escola para conhecer o comércio local, conhecer os espaços coletivos apenas, mas para fazer a diferença, né? Nós já desenvolvemos alguns projetos nesse sentido, onde os alunos iam até as margens da cachoeira, né, do ribeirão que corta o bairro, para fazer plantio e reflorestamento. Então, é uma mudança de perspectiva, né? Pequenas práticas que vão mudar todo o processo dentro da comunidade. As escolas inovadoras combinam 3 processos de forma equilibrada. A aprendizagem personalizada, em que cada um pode aprender o básico por si mesmo. A aprendizagem prévia, que seria a aula invertida. A aprendizagem com diferentes grupos, ou seja, aprendizagem entre pares, em redes. E a aprendizagem mediada por pessoas mais experientes, professores, orientadores, mentores. A personalização, aprendizagem adaptada aos ritmos e necessidades de cada pessoa, é cada vez mais importante e viável. Ela se amplia, potencializa e combina com a aprendizagem colaborativa em grupos, em redes, presenciais ou online. O planejamento não é feito para os estudantes, mas em conjunto com eles. Olha que interessante. Chegando a acordos viáveis. O equilíbrio entre a aprendizagem individual, a grupal e a orientada por pessoas mais experientes propicia uma riqueza ímpar de oportunidades, caminhos, possibilidades, principalmente em cursos de formação de longa duração. Vivemos um período histórico de ruptura e de reinvenção em todas as dimensões da vida e da sociedade, que desafiam também nossa educação em todos os níveis, do básico e superior, formal e informal, ao longo da vida de todos. Muitas escolas conseguem fazer um trabalho digno, valorizam os estudantes, os acolhem, não os deixam para trás. Boas escolas colocam patamares altos de exigência de resultados e cuidam de que todos aprendam, mesmo que sejam em ritmos diferentes. Aí está a diferença dessas práticas novas, né? A gente valorizar cada ritmo, cada fase de desenvolvimento do aluno, e não que todos aprendam no mesmo ritmo, do mesmo jeito. Muitas outras escolas, no entanto, com recursos e condições semelhantes, falham no essencial. Ensinam de forma burocrática, desestimulante e ultrapassada. É isso que nós não podemos. Independente se é uma escola pública ou particular, nós devemos superar essa fase, porque ela não mais dá conta da realidade que temos. Sabemos que temos problemas estruturais graves de formação, remuneração, infraestrutura, base comum, gestão. Mas o problema essencial é humano. Gestores e docentes competentes que conversem entre si,
se ajudem, apoiem e façam o possível para motivar os alunos e ajudá-los a crescer e evoluir em todos os momentos. Para transformar nossas escolas, faculdades e universidades, precisamos de coragem e de perseverança. Alguns projetos ficam pelo caminho porque, depois de um tempo, algumas pessoas-chave saem, alguns apoios institucionais se perdem e o impulso inicial se esvai. As escolas que nos mostram novos caminhos estão mudando para modelos mais centrados em aprender ativamente e com problemas reais, desafios relevantes, jogos, atividades e leituras, valores fundamentais, combinando tempos individuais e tempos coletivos, projetos pessoais de vida e de aprendizagem e projetos em grupo, profundamente ligados ao entorno. Isso exige uma mudança de configuração do currículo, da participação dos professores, da organização das atividades didáticas, da organização dos espaços e tempos. Transformar nossas mentes, as dos estudantes e suas famílias, é um belo desafio que os educadores enfrentamos e que contribuirá para termos profissionais mais competentes, escolas mais interessantes e uma sociedade mais evoluída. Então, tem outras citações, caso vocês queiram complementar os conhecimentos acerca do tema, né? Mas assim, é bem interessante essa nova perspectiva, né? Uma educação de fato que pense o contexto, que pense esse novo momento que nós vivemos dentro da educação brasileira, não só na iniciativa pública, mas também na privada, tá bom? Na iniciativa privada. Alguma dúvida, pessoal? Alguma conceituação, alguma observação? Eu vou encaminhar para você, Andréia, os DCNs que falam no edital, né? Os DCNs, na verdade, eles recuperam informações da BNCC e do Currículo Paulista, que nós já conversamos um pouco, né? Então, não tem tanta coisa nova. Aí eu selecionei 3 DCNs para que você possa dar uma leitura, né, ao longo dessa semana. Os DCNs para Educação Básica, o DCN para Educação em Direitos Humanos e o DCN para Educação Infantil. Mas é mais a título de conhecimento mesmo, tá? Eu acho que, assim, o mais importante nós estamos conversando, que é essa mudança de perspectiva, essa mudança de olhar, tá? Na hora da prova, provavelmente a empresa vai colocar todas essas tendências novas, sempre baseadas no construtivismo, sempre baseada nessas interações, essas metodologias de fato que são ativas dentro desse processo. Então, acho que a gente consegue um bom resultado a partir do momento que a gente também se abre a essa inovação. Se você diz que te chamam de revolucionária, você está no caminho certo. É isso que nós precisamos fazer. Mais do mesmo não é necessário. Nós precisamos, de fato, de agentes de transformação. O que nós temos até agora foi bom, mas pode ser muito melhor. Então, a gente tem que sempre pensar nessa perspectiva, tá bom? Leandro, eu agradeço a participação, tá? Já estou desenvolvendo o curso a respeito disso, né, da BNCC e do Currículo Paulista, e depois do Ensino Híbrido de Metodologias Ativas, e aí, assim que pronto, eu já aviso vocês para que vocês possam realizar esse curso de extensão, tá bom? E aí, esses cursos de extensão que eu oferto também são certificados, valem para evolução funcional, valem para titulação na hora de classificação, então é bem importante, tá bom? Pessoal, ótimo sábado para vocês, ótimo final de semana, bons estudos e qualquer coisa estou à disposição, tá bom? André, eu vou mandar para você o gabarito, tá? Da resolução daqueles simulados. Termine, então, aí eu vou fazer o seguinte, na segunda-feira, qualquer coisa você me lembre, por favor, no WhatsApp, eu encaminho para você o gabarito, para que você confira e a gente possa tirar algumas dúvidas, tá bom? Então, responda para ficar mais fácil. Daí, na segunda-feira, eu passo para você o gabarito e a gente comenta a respeito daqueles simulados da LDB e do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá bom? Pessoal, portanto, muito obrigado pela participação, ótimo sábado e até mais.